Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma atividade diferente do que nós viemos desempenhando até agora. Nós vamos começar a correção dos capítulos que nós estávamos estudando. Eu gostaria que vocês pegassem o livro Ângulo e acompanhassem junto comigo a realização dessa atividade, tudo bem? Vai aparecer na tela de vocês aí as questões, as páginas que nós estamos resolvendo, sendo que quero que vocês anotem todas as dúvidas para que quando nós tivermos uma live, nós possamos tirar as dúvidas que existirem ainda, ok? Inicialmente, nós vamos começar com o texto da Ismália, que nós já lemos em sala de aula, nós já declamamos, tentamos compreender, já fizemos a interpretação dele, mas que agora ele será utilizado como forma de incremento para estudarmos melhor o conteúdo aqui sendo explorado. Vamos lá. Releia os versos de Ismália, do poeta Alfonso de Guimarães. Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu uma lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. O primeiro enunciado que nos aparece é o seguinte: no poema, os vários adjuntos adverbiais contribuem para o ritmo e a sonoridade dos versos. Indique esses termos. Lembrando que essa relação da sonoridade dentro do poema já foi explorada em vídeos anteriores. Se você tem alguma dúvida, é só recorrer ao vídeo mais uma vez, ok? Então vamos lá. Aqui ele pede para que nós indiquemos os termos. Nós vamos voltar aqui ao poema e nós temos aqui a primeira estrofe, no segundo, terceiro e quarto versos. Nós vamos ter na torre, no céu e no mar. Esses são os adjuntos adverbiais, que como vocês podem observar, os adjuntos adverbiais, eles vão caracterizar determinado substantivo de forma conjugada. Como assim? Com dois ou mais termos. No caso aqui eu tenho duas palavras que serão utilizadas como adjuntos adverbiais. Passemos. O verbo enlouquecer é intransitivo. Lembra a diferença do intransitivo para o transitivo? O intransitivo é aquele que não precisa de complemento. Já o transitivo precisa de complemento. Então, o intransitivo aqui, ele aparece desacompanhado de adjunto adverbial, diferentemente da maioria dos verbos utilizados no poema. O que esse uso sugere? Então, nesse tipo de poema, ou mais especificamente nesse poema que a gente está lendo agora, ele vai indicar que não apresenta circunstância de lugar, modo, causa ou tempo. Ou seja, a palavra enlouquecer, o verbo enlouquecer, ele se explica por si só. Então, não é necessário que eu coloque esses termos que indicam essas circunstâncias. Vamos continuar aqui para a segunda questão. Leia o poema. Nome do autor. Impresso, como parece estranho, o mesmo nome com que te chama. Letra A. Converta o poema em prosa e usem a ordem direta. Como seria a ordem direta? A forma mais direta de falar, ok? Então, traduzindo tudo que está aqui, porque aqui ele está separado em estrofe e verso, nós vamos transformá-lo em prosa, ou seja, em linhas, em frases. Então, aqui, com o mesmo nome com que te chamam, parece estranho, quando ele está impresso. É a mesma coisa que quer dizer nesse poema. Letra B. Qual é a função sintática de o mesmo nome e estranho? O mesmo nome vai dar sentido de sujeito e estranho vai estar aqui funcionando como predicativo do sujeito. Lembrando que sujeito é aquele de quem se fala na oração e predicativo do sujeito é uma característica do sujeito que vai estar lá no predicado. Passemos. Terceira questão. Empregue o substantivo ou o pronome e o verbo em cada item para formar orações, que tenham ao mesmo tempo
um objeto direto e um objeto indireto. Vocês lembram o que é objeto direto e indireto? Lembrando que aqui nós estamos falando dos termos essenciais da oração: sujeito, predicado. Sujeito, que se fala na oração, de quem se fala na oração, e predicado, o que se fala sobre o sujeito na oração. Depois nós vamos ter dentro do predicado os objetos direto e indireto, que o objeto direto vai ser aquele que entre o verbo e ele não vai ter uma preposição. Lembram da musiquinha que a gente já estudou em sala de aula? Das preposiçõezinhas? Então, é só recorrer a essa musiquinha para facilitar essa compreensão. E o objeto indireto é aquele onde as preposições aparecem. Então, entre o meu verbo e o meu objeto vai ter uma preposição. Se tiver preposição, objeto indireto. Se não tiver preposição, objeto direto. Continuando. Letra A. Donos da casa oferecer. Vocês vão ter que utilizar esses dois termos aí que estão separados como objeto direto e objeto indireto ao mesmo tempo dentro da mesma oração, tá bom? Então vai ficar assim: os donos da casa ofereceram um jantar aos hóspedes. Entenderam como foi que aconteceu? Vamos lá. Quem ofereceram um jantar aos hóspedes? Os donos da casa, meu sujeito. Então, ofereceram um jantar ao hóspede ofereceram. Eu tenho aqui a palavra ofereceram. Olha só os substantivos que vêm aparecendo. Jantar, aqui nesse caso, vai ser um substantivo. E hóspedes vai ser um substantivo. Entre ofereceram e jantar, existe uma preposição? Não, né? Aqui é somente um artigo indefinido. Entre hóspedes, que é o outro substantivo que vai ser meu próximo objeto, e o verbo, eu tenho preposição? Tenho. Eu tenho a preposição a mais o artigo os, somando aos. Então, objeto direto, objeto indireto. Letra B. Artistas e doar. Os artistas doaram seu cachê aos desabrigados. Então, eu tenho quem doaram seu cachê aos desabrigados? Os artistas. Esse é o meu sujeito. Então, de doaram até o fim é o meu predicado, sendo que o meu verbo está aqui, aqui está o meu primeiro objeto e aqui está o meu segundo objeto. Observando que os dois são sujeitos. Cachê vai funcionar como objeto direto, porque aqui não tem preposição, e desabrigados vai ser objeto indireto, porque vai ter uma preposiçãozinha aqui. Letra C. Professor e ler. O professor de português leu o texto para os alunos do 8º ano. Quem foi que leu o texto para os alunos do 8º ano? O professor. Pronto, encontrei o meu sujeito. Professor de português, no caso. A partir de leu até o fim, eu tenho meu predicado. Vamos buscar os substantivos? Texto e alunos. Então, entre leu e texto, tem preposição? Não, se não tem, objeto direto. Alunos, entre para os alunos e leu, tem preposição? Tem, para é preposição. Então, objeto indireto. Eu e escrever. Eu escrevi um bilhete à minha mãe. Quem escrevia um bilhete à minha mãe? Eu, meu sujeito. Olha só, bilhete substantivo, mãe substantivo. Entre escrevi e bilhete, isso aqui é uma preposição? É preposição? Não, né? Então, se não é preposição, objeto direto. Olha só esse azinho que aparece. É um a com crase. Ele indica preposição, porque eu vou ter o a artigo, mais o a preposição para poder somar o a craseado. Então, eu vou ter aqui objeto direto, objeto indireto. E por último, pais e contar. Meus pais me contavam histórias de fadas. Olha só. Quem me contavam histórias de fadas? Meus pais, sujeito. Contavam histórias substantivos, de fadas, substantivos e também, fadas substantivo. Contavam para a história, não tem preposição, objeto direto. Contavam de fadas, tem preposição, objeto indireto. Amores, a gente vai dar uma pequena pausa aqui
para poder relembrar alguns termos, para que vocês possam fazer as correções necessárias e também surgirem determinadas dúvidas. E por enquanto, a gente vai parar na quarta questão. O próximo vídeo que vocês vão assistir em relação a essas correções vai partir da quarta questão. Até lá, vocês vão sempre acompanhar pelas redes sociais as informações que estamos passando para vocês, a Agenda Edu, e até a próxima, meus amores!